Um dos problemas importantes em cálculo numérico é tentar descobrir se uma determinada função f admite um zero dentro de um intervalo, né? Isso é o problema que aparece quando a gente quer resolver uma equação não linear. Para garantir a existência de um zero, existe o teorema de Bolzano, já fiz um vídeo sobre isso. Porém, o teorema de Bolzano assegura, no máximo, a existência do zero dentro de um intervalo, né? A existência de uma solução para uma equação f de x igual a zero dentro de um intervalo. Mas ele não assegura que essa solução da equação seja única. Então, esse teorema que eu vou mostrar para vocês agora, ele pode ser usado para tentar assegurar essa unicidade. Então, ele é um teorema que, além das hipóteses que já eram assumidas no teorema de Bolzano, ou seja, a gente vai novamente assumir que a função está definida no intervalo AB, só que agora, além de pedir que a função seja contínua, que era a hipótese no teorema de Bolzano, eu vou pedir também que a função seja diferenciável no intervalo AB, né? Vou novamente pedir que a função troque de sinal nos extremos. Então, com essas duas hipóteses aqui, a gente já está dentro das condições do teorema de Bolzano e, portanto, dentro desse intervalo AB, eu já sei que existe pelo menos um valor de x onde a função vale zero. A questão agora é se esse valor é único ou não. Então, a hipótese nova que nós vamos colocar agora é que a derivada da função não troca de sinal em todo o intervalo AB, não apenas nos extremos. Dizer que a derivada da função não troca de sinal é o mesmo dizer que a função é monótona, ou seja, que ela é crescente ou decrescente em todo o intervalo. Então veja só que agora, olha, com essas três hipóteses fica muito claro o que acontece. Por exemplo, aqui eu desenhei uma situação em que a função começa num valor negativo, atinge um valor positivo, é uma função diferenciável, contínua e diferenciável, né? Ela tem derivada em todo ponto. E além disso, você pode ver que a inclinação da função nesse caso é sempre positiva, né? A reta tangente aqui sempre tem inclinação positiva, significa que a função é crescente. Então, se a função é crescente, sai de um valor negativo e atinge um valor positivo, ela só pode cruzar o eixo uma vez. Porque se ela cruzasse o eixo mais de uma vez, ela teria que crescer, em algum momento decrescer e retornar a crescer. Mas como a função, a derivada não troca de sinal e, portanto, a função é monótona, ela só pode cruzar o eixo uma vez. No caso aqui, nesse exemplo, né, a derivada f' de x é sempre positiva para todo x no intervalo AB, né? Então significa que a função é crescente. Então, como ela é crescente, uma vez que ela atravessou o eixo, ela não pode retornar e, portanto, dentro desse intervalo AB só existe um único ponto, x, onde f de x vale zero. Quero mostrar então agora um exemplo para vocês. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu usei no vídeo sobre o teorema de Bolzano e a existência de solução. Então, veja só, eu estou interessado em descobrir se f de x igual a zero tem solução e se a solução é única dentro de algum intervalo. Então, lá no vídeo anterior a gente já tinha analisado o intervalo menos 3 a 3. Dentro desse intervalo menos 3 a 3, a função troca de sinal, ela sai de um valor negativo para um valor positivo. Então, com certeza, pelo teorema de Bolzano, existe um zero aí. O problema é que eu não consigo garantir que a derivada da função, ó, que está a derivada dela, não troca de sinal dentro do intervalo. Em particular, eu já estou exibindo aqui dois pontos dentro do intervalo, né, ou no extremo, no caso o menos 3 e o zero, onde a função, a derivada, tem sinais opostos. Porém, olha, eu estou olhando aqui para a derivada, eu vou me perguntar em qual intervalo essa derivada não troca de sinal. No caso aqui, por exemplo, vou perguntar quando ela é positiva, né? A derivada aqui vai ser positiva, veja aqui, maior do que zero, quando 6, passo 3 dividindo, quando x ao quadrado for maior do que 2, ou quando x for
maior do que raiz de 2. Então eu sei que do raiz de 2 para frente a derivada não troca de sinal. Será que do raiz de 2 para frente existe um intervalo, então, onde a função troca de sinal para eu poder garantir que existe raiz e agora com essa condição que a raiz é única? Bom, f de 3 eu já sabia que era positivo e agora aqui em particular eu avaliei f de 1,5 e esse valor dá negativo. Então veja que no intervalo 1,5, 3, a função troca de sinal nos extremos e, além disso, a derivada não troca de sinal em todos os pontos desse intervalo. Então, pelo teorema que a gente viu ali, a função é estritamente crescente aqui dentro, sai de um valor negativo para um valor positivo, então ela com certeza cruza o eixo em um único ponto, ou seja, a equação f de x igual a zero tem uma única solução dentro desse intervalo. É isso aí, pessoal.